Eminentes julgadores e julgadoras. Meu nome é Carlos Elias, sou advogado das partes recorrentes. De forma bem direta e objetiva, eu quero neste vídeo expor os pontos importantes que foram trazidos, especialmente pela alta sensibilidade dessas questões. Na prática, a moradia de uma senhora já de mais de 70 anos está sob ameaça por conta de um problema que eu diria que é um problema mais de questão técnico-jurídica que não ficou muito clara nos autos. Então, de forma bem direta e objetiva, eu tratarei das duas questões que estão no recurso. Em relação ao direito real de usufruto, ao que parece, tudo não passa de um problema de comunicação. O juiz de primeiro grau tem atuado com maestria, com toda habilidade, mas especificamente quanto à questão do direito real de usufruto, pensamos que é por questão de nomenclatura, há uma certa falta de certeza do que foi decidido e daí a necessidade da interposição do recurso. Estamos tratando de um dos direitos mais importantes, porque é o direito que assegurará para a recorrente, que já é uma senhora de mais de 70 anos, a condição de viver, de ter um lugar para morar, de ter um teto para viver. Basicamente, o problema está em torno de nomenclaturas. Quando falamos do caso concreto, estamos falando de uma senhora que eu chamarei de recorrente, que é titular de um direito real de usufruto que foi instituído lá atrás, quando o falecido ainda estava vivo. Falecido esposo dela, que é o inventariado. E ela tem o direito real de usufruto que está registrado no cartório de imóveis. Está na matrícula do imóvel. E os filhos da recorrente, os filhos dela, que também são partes recorrentes nesse caso concreto, são titulares do direito real de propriedade sobre a casa. Só que esse direito real de propriedade é um direito real de propriedade pleno ou menos pleno, para usar a nomenclatura doutrinária. É um direito real menos pleno. Por que chamado de direito real menos pleno? Porque os poderes inerentes à propriedade estão desmembrados ou estão com restrição. Especificamente aqui, estamos falando de um direito real de propriedade onerado pelo direito real de usufruto. Moral da história, os filhos da recorrente têm a propriedade, têm o direito real de propriedade, mas esse direito real de propriedade está onerado. Como os filhos não têm o poder de usar e fruir, porque o poder de usar e fruir está com a recorrente, está com o usufrutuário, metaforicamente, e isso é uma tradição antiga do direito, o direito real de propriedade onerado pelo usufruto é conhecido como nua propriedade. Então a expressão nua propriedade é uma expressão que diz respeito, nesse caso, ao direito real de usufruto onerado, o direito real de propriedade onerado pelo usufruto. A metáfora dos romanos era de que você é dono, mas você não pode usar. Você é dono, mas não pode fruir. A tua propriedade está desnuda. Essa é a ideia. Você tem um direito real de propriedade desnudo. Percebe que do ponto de vista técnico, os filhos dela são os donos do imóvel. Então, quando nós falamos da palavra imóvel, que é uma expressão atécnica, porque não é detalhado, não é expressão, não é linguagem técnica do direito, mas quando nós falamos que os filhos dela são donos do imóvel, nós estamos falando que eles são titulares do direito real de propriedade. Esse é o uso popular da palavra. Mas o direito real de propriedade deles está onerado pelo direito real de usufruto. É como uma pessoa que é titular de um direito real de propriedade onerado por uma hipoteca. Muito bem. Os filhos da recorrente tiveram que, quando da morte do seu pai, que é o inventariado, os filhos da recorrente foram
condenados ou foram designados a colacionar o que eles receberam em vida. Houve um debate, porque, em princípio, não era devida essa colação pelo arranjo que houve, mas essa questão já está batida nos autos, há um recurso especial independente de análise, mas, de qualquer sorte, o que nos importa é que eles foram obrigados a colacionar o que eles receberam. E o que eles possuíam? Eles eram os titulares de um direito real de propriedade onerado pelo usufruto, pelo direito real de usufruto. Foi isso o objeto da colação. Na verdade, eles não tiveram que colacionar 100% do direito real de propriedade. Eles tiveram que colacionar apenas 50% do direito real de propriedade onerado pelo usufruto. Ou seja, 50% da nua propriedade. E por que foi apenas 50%? Exatamente porque os outros 50% foram doados pela mãe dos proprietários. E se foi doado pela mãe, não há por que colacionar. A morte aqui é apenas do pai deles. Muito bem. Aqui está o ponto que gerou certa confusão ao longo dos autos. O juiz de primeiro grau, em vários momentos, reconhece expressamente que há a nua propriedade para os filhos da recorrente. Inclusive, o juiz de primeiro grau usou a expressão nua propriedade, como está aí no recurso. O juiz de primeiro grau, portanto, reconhece que é esse direito, que é o direito real de propriedade, que está sendo objeto de colação. O problema é que, em determinados momentos, o juiz de primeiro grau dá para interpretar, sim, de forma sistemática, mas era importante que isso ficasse consignado. O juiz de primeiro grau, em determinados momentos, fala que os filhos da recorrente devem colacionar o imóvel. Quando eles falam colacionar o imóvel, o juiz de primeiro grau, usando uma expressão que não é expressão técnico-jurídica, na verdade está querendo se referir à nua propriedade. A bem da verdade, deixo claro, é 50% do imóvel e 50% da nua propriedade, que é isso o objeto da colação. Só deixando claro, portanto, que quando o juiz de primeiro grau manda colacionar metade do imóvel, usando um linguajar que não é um linguajar técnico, na verdade ele está se referindo à metade da nua propriedade. É isso que se quer que esteja claro nos autos. E no recurso até se colocam os vários argumentos, os excertos que demonstram que o juiz de primeiro grau reconheceu esse direito real de usufruto. Mas parece que por um certo problema de comunicação, esse fato não está com toda a clareza nos autos. Então, o primeiro ponto que se quer deixar claro no recurso é que o direito real de usufruto da recorrente, o primeiro ponto que se deve deixar claro é que o direito real de usufruto instituído para a recorrente, já há muito tempo atrás, em nenhum momento foi desfeito. É isso. Não se está aqui demandando a constituição de um direito real de usufruto. Não. Apenas está se querendo que fique claro que o direito real de usufruto que está lá na matrícula está intocável. O que é objeto de colação é a metade da nua propriedade. É isso. E a bem da verdade, foi essa a finalidade de todas as decisões que houve ao longo dos autos, e é esse o debate. Até porque os filhos da recorrente, alguns deles nem moram mais na casa e nem podem explorar a casa. Quem pode explorar a casa, alugar, portanto, usar e fruir da casa é a recorrente. Não há como os filhos darem mais do que eles têm. Então, esse é o primeiro ponto que se quer que esteja claro nos autos, e os fundamentos estão no recurso propriamente. Em relação à segunda questão trazida no recurso, trata-se de uma questão muito simples, direta, mas relevantíssima. A discussão é: quando o legislador manda os descendentes
colacionarem as doações, as liberalidades recebidas pelo falecido, pelo seu pai falecido. Essa colação é para pagar credores ou é apenas para igualar o quinhão hereditário de cada filho? A resposta é textual no Código Civil, no artigo 544, no artigo 2002 e seguintes. A colação é apenas para igualar herança entre os herdeiros necessários, especificamente no nosso exemplo aqui, entre os filhos. Percebe que quando, vamos supor esse exemplo, A tem 2 filhos, B e C de casa. Suponha que A tenha doado R$1 milhão para o filho C de casa. E posteriormente, A morre. Quando A morre, nada há no nome dele. Ele morreu sem nada, nenhum bem no nome dele. A pergunta é, como vai ficar a partilha de bens? Se não houvesse a colação, haveria uma injustiça. Porque o outro filho, B de bola, ficaria sem receber nada, na medida em que o A de alegria nada deixou no seu nome. Não haveria nada para partilhar. Acontece que, como os descendentes são herdeiros necessários, e os herdeiros necessários, eles têm direito a uma legítima, a legítima corresponde a 50% do patrimônio, o legislador resolveu instituir o Instituto da Colação, no artigo 544, no artigo 2002 e seguintes, para estabelecer o seguinte: doações que o pai faz para um filho, considera-se antecipação de herança. Considera-se antecipação da legítima. E por isso, esse filho tem que depois colacionar, trazer para comparação. Colacionar não é devolver, colacionar é trazer para comparação, para ver se ao final todos os filhos, nesse exemplo, receberão um quinhão igual. A exceção a isso, se o pai, por exemplo, dispensar o filho de colacionar a liberalidade, essa dispensa de colação tem que ser respeitada, desde que seja respeitada a legítima naquele momento, desde que o pai esteja doando no máximo 50% do seu bem, do seu patrimônio naquele momento, aí ele pode dispensar a colação. Mas veja que quando é feita uma doação, nesse caso, de R$1 milhão e o A morre sem deixar nada, o C de casa vai ser obrigado a colacionar esse valor de R$1 milhão, de maneira que, no final de tudo, ele vai ter que passar R$500 mil para B de bola, no processo de inventário, de maneira que o B ficará com R$500 mil e o C ficará com 500 mil. Se, por outro lado, o A não tem filhos, não tem descendentes, ele morre, só que os únicos parentes dele são irmãos. Então ele tem lá o pai já pré-morto e ele tem lá 3 irmãos, C, D e E. C, D e E são irmãos. Irmãos não são herdeiros necessários. Então o legislador não se preocupa propriamente em colação em relação a eles. Suponha que o A de alegria tenha doado em vida R$1 milhão para um dos irmãos, o irmão C de casa. Pergunto, no momento em que o A morrer, D e E, essa é a pergunta, podem exigir a colação da liberalidade feita a C de casa e por isso exigir, no final das contas, 1/3 de R$1 milhão? A resposta é não. Por quê? Porque não há colação para... A colação é instituta apenas para os descendentes e o cônjuge especificamente, mas não para outros herdeiros, não para irmãos. De maneira que credores, obviamente, não podem se beneficiar, nem exigir a colação, o instituto da colação. Não podem. Então, para finalizar, imagine que A tenha lá 2 filhos, B e C, e ele, em vida,
doou R$1 milhão para a C de casa. Posteriormente, A morre e deixa como credor, vamos supor, um banco. Colocar aqui Banco do Brasil, por exemplo. Vamos imaginar que o Banco do Brasil tem um crédito, fruto de um empréstimo que o A contraiu, de R$1 milhão. Pergunto, o Banco do Brasil, que é o credor, pode exigir que o C colacione R$1 milhão para poder pagar o banco? Claro que não. Aliás, basta rapidamente pensar no seguinte. O pai fez a doação, o A, né, que é o pai, fez a doação, vamos supor, em 1990, e o crédito com o Banco do Brasil, vamos supor, surgiu no ano de 2020. Ou seja, quando o banco contraiu, fez um negócio jurídico com o falecido não tinha nada no nome dele. Não faz sentido o banco pedir para filhos colacionarem bens que foram doados até antes do surgimento da dívida. É totalmente descabido isso. E se a dívida tivesse surgido depois? Também seria irrelevante, porque aí cabe ao credor não se valer da colação, que a colação é prevista no Código Civil só para descendentes e cônjuge. Cabe sim ao credor se valer da ação pauliana, se for o caso, para anular por fraude contra credores a liberalidade que foi feita, ou eventualmente se valer de fraude de execução, se já tiver alguma ação judicial, mas não propriamente o Instituto de Direito Sucessório. Essa é a regra base. No caso concreto, o juiz de primeiro grau basicamente está determinando que o C de casa, que são os filhos da recorrente, colacionem metade da nua propriedade e está determinando que essa metade da nua propriedade seja usada para pagar credores, o que é manifestamente descabido, data máxima vênia, dentro da nossa interpretação e dentro da interpretação da doutrina majoritária, como é colocado aí no recurso. E esse, portanto, é o segundo ponto que trazemos no recurso. Agradecemos muita atenção e sabemos que o resultado do julgamento será com o primor de estilo desse tribunal. Seja favorável ou contrário, sabemos do primor de todas as decisões que são prolatadas por esse egrégio tribunal. Muito obrigado.